Isso aí, pessoal, já iniciei a gravação, tá bom? A gente vai começar hoje com o nosso terceiro encontro. Igual eu estava falando aqui, seria para a gente passar um pouco sobre o que é variáveis, né? Concluir e falar um pouco de tipo de dados e entrada e saída de dados. Nossa, vocês me desculpem um pouquinho, porque esse frio aqui eu acho que acabei pegando um resfriado, tá? Desculpa pela tosse. Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa que aconteceu no estudo? Eu vi que algumas pessoas me mandaram algumas mensagens. Aí eu vou tentar responder por lá, pela plataforma, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ir abrindo aqui então o Visual Studio Code. E a gente já vai abrir o nosso projetinho que a gente está criando, tá? Eu já deixei o arquivo da última aula lá na nossa pasta compartilhada também do OneDrive. Aquele estudo 1, o estudo 1.1, né? Que a gente fez algumas alterações. Eu estou abrindo aqui o Visual Studio. Tá aqui. Eu vou iniciar aqui de novo a- o acesso, né, à nossa pasta compartilhada, só para vocês já irem acostumando. Deixa ele só terminar de carregar aqui. Eu acho que está um pouquinho pesado o meu computador hoje. Aí, beleza. Carregou. É porque sempre que a gente abre o Visual Studio, a gente abre no projeto que já estava, entendeu? Mas, para a gente acessar por aqui, ó, vamos fingir que não estivesse aberto, né? A gente vai vir aqui no File, Open Folder, e a gente vai abrir o diretório que, que criamos, né, para colocar os arquivos aqui do nosso curso. Seria basicamente a gente só clica no diretório principal, tá bom? Vamos lá. Tá aqui, ó. O meu diretório, ele está dentro do disco local C, passa www, ao diretório 2022, 2022, né, o nosso ano. Tá aqui, ó, estudo.js. Selecionando ele, a gente clicando aqui nesse símbolo do Explorer, a gente vai ver os arquivos que já estão lá dentro, tá bom? E hoje a gente vai iniciar com uma configuração a mais, que é para a gente poder trabalhar com a entrada e com a entrada de dados. Então a gente vai passar algumas informações para o nosso programa, baseado nos comandos que a gente vai estar digitando, tá bom? Para a gente fazer essa configuração, eu até deixei ele aqui. Olha, a gente vai rodar esse comando aqui, tá, gente? npm install headline-sync. Para a gente rodar esse comando, tem que ter certeza que a gente está dentro do diretório, tá bom? Por quê? Deixa eu abrir ele aqui, só para... Vamos lá, abrir aqui o meu computador, o disco local C, a pasta www 2022, tá aqui, ó, o estudo.js. Esse aqui que é um dos meus arquivos. Eu já rodei esse comando aqui na última aula para fazer alguns testes com alguns alunos, né? Eu acho que foi até depois que a gente encerrou a gravação. Mas eu vou fazer de novo aqui com vocês. Para a gente hoje, a gente vai ter só esses dois arquivos, né? Que foi o que nós fizemos. Digamos que ainda não tem essa pastinha Node Modules e esse arquivo aqui, que é um arquivo JSON.
Quando a gente executar esse comando, npm install headline sync, ele vai criar essa pasta, vai baixar alguns arquivos para dentro dessa pasta, tá bom? Que é o headline sync, e a gente vai criar também esse outro arquivo, tá bom? Então, quando a gente executar o comando, ele vai ficar dessa forma aqui, olha, no seu computador, tá? Por isso que tem que estar dentro do diretório, onde está os arquivos que a gente está trabalhando. Se para você ainda não está aparecendo a pasta aqui terminal, gente, só relembrando como que ela aparece, ó, você pode clicar com o botão direito em cima de um arquivo desse e vir aqui em Open in Integration Terminal. Isso aqui é aquela tela terminal do Windows, né? A gente chama do prompt de comando. É a mesma coisa que fosse esse CMD aqui, olha, que está dentro do nosso computador com o Windows, tá bom? Só que aí a gente vai executar por aqui, que aqui vai ficar mais fácil. Então eu vou voltar aqui no comando, olha. Não sei se está dando para todo mundo ver. Eu vou... Deixa eu digitar aqui um bloco de nota, que eu vou dar um zoom, tá? npm espaço install espaço headline, isso aqui é a nossa biblioteca, tá? Tracinho sync, tem que ser dessa forma aqui. Vou mandar aqui no chat também, tá? Tá aqui, ó. npm install headline tracinho sync. A minha tela, ela já está até no máximo aqui, tá? O tamanho da tela, gente. Quem não tiver conseguindo acessar perfeitamente, o que vocês vão fazer aí no Meet? Vocês vão clicar aqui nos 3 pontinhos, vocês vão vir aqui em alterar layout, vão selecionar essa opção aqui, ó, destaque, tá bom? O módulo destaque. Vai abrir a minha tela toda. Se não estiver abrindo, igual aqui, por exemplo, está mostrando um aluno aqui, o que vocês vão fazer? Olha, vocês vão clicar aqui, onde está mostrar todos, onde mostra todas as pessoas que estão aqui na sala, vocês vão ver esse usuário aqui, ó, Leandro Rocha, apresentando. Vai ter um nome aqui embaixo apresentando. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nesse alfinetinho do lado dele e vai ficar aqui na tela cheia, tá? Depois é só clicar aqui em fechar, você vai ver que a tela vai ficar focada na minha tela. O Google Meet vai ficar focado na minha tela, tá bom? Eu vou deixar ele desativado aqui só para mim poder ver todos os alunos, tá bom? Mas aí vocês fazem dessa forma, alterar layout, destaque, tá bom? Eu vou deixar via mosaico mesmo por enquanto, tá? Tá aqui, esse é o comando, já mandei aí para vocês. Então, na hora de executar ele, ele vai processar. Eu vou até executar ele aqui novamente. No meu caso, ele já tem, mas ele vai fazer um processamento, olha, e vai fazer o download dessa biblioteca. Então, o computador ele tem que estar conectado na internet na hora de fazer essa execução. Acho que o meu computador está no momento de backup, né? Porque ele tá bem lentinho. Eu estou com 2 bancos de dados rodando aqui. Pode ser por isso. Não vou nem insistir em ficar abrindo muito programa aqui, não, senão vai. O processamento está em 100%. Deixa eu ver quem é que está consumindo muito aqui. Não, mas ele já rodou aqui, ó. Vamos lá. O que ele vai fazer? Olha, npm install, então ele vai fazer o download. No meu caso aqui, ele identificou que já existe, mas aí ele fez um update aqui, olha, update de um pacote. E fez o download, fez a configuração. Então ele vai passar essa tela de log para vocês, tá bom? Nesse momento já vai estar funcionando. Eu vou criar aqui agora um outro arquivo para a nossa aula de hoje. Eu vou clicar aqui nesse botão New File. Vou colocar aqui, ó, estudo 2, só para identificar que é o nosso segundo encontro de, de conteúdo, né? Porque é o terceiro encontro, a gente teve o primeiro que foi mais uma apresentação, né? Por isso que eu vou colocar estudo 2, tá bom? Então, para a gente chamar aqui agora a biblioteca, a primeira coisa que a gente vai escrever aqui vai ser esse comando aqui, ó. Vou até copiar ele para cá, para ficar mais fácil, ó. Deixa eu colocar ele
Deixa eu dar o zoom nele aqui também, para vocês verem. A gente vai escrever isso aqui, ó. Cadê? Olha, Headline Sync, a mesma coisa que a gente mandou instalar, só que agora está sem o tracinho aqui, sem o if. Então a gente vai chamar a biblioteca Headline Sync, espaço igual, espaço require Headline Sync, que é a biblioteca daqui. Tá? Isso aqui é um comando padrão, e colocar o ponto e vírgula. Tá? Isso aqui é padrão. Então toda vez que você for criar um programa aqui no JavaScript, para poder receber dados, você vai colocar essa linha no seu código, tá bom? De cara você já vai colocar ele aqui na primeira linha, tá? Vai ser um padrão. E agora eu vou aproveitar esse código daqui da última aula, porque eu fiz isso no finalzinho, tá? Vamos colocar ele aqui e vou mostrar aqui para vocês. Olha, eu vou criar aqui uma variável, letNome. Então a variável, como eu falei na aula anterior, é um espaço em memória onde eu consigo armazenar dados, tá? Armazenar informações, letNome. E aqui embaixo eu estou atribuindo uma informação dentro para essa variável. Antes a gente já chegava e já jogava uma informação, né? Eu vim aqui e joguei aqui, ó, Leandro Rocha. Eu já estava escrevendo o conteúdo. Só que eu quero deixar o meu programa agora mais dinâmico, para que as pessoas que estiver executando ele, ela digite. Então a gente vai escrever dessa forma aqui, olha. A gente vai chamar essa biblioteca aqui em cima, Headline Sync. E essa biblioteca ela tem várias funções dentro dela. Então eu vou colocar o ponto question, que é basicamente a gente pode entender que é um questionário, né, uma questão, uma pergunta. E aqui dentro, quando eu abro parênteses e fecho parênteses, eu posso escrever um texto de qual é a pergunta que eu vou apresentar para o meu usuário. Então, estou apresentando aqui, ó, qual o seu nome, tá? E quando a gente... E ponto e vírgula para finalizar, né, gente? Não pode esquecer. Quando a gente chama essa biblioteca, o que, que ela vai fazer? Ela vai executar o nosso código. Quando chegar nessa linha aqui, ó, nessa linha 5, ela vai escrever essa mensagem e vai ficar parada. Tá? Vai dar um pause no nosso programa, aguardando que o usuário faça uma interação, digite alguma informação. Então, ele já digitando a informação, o que ele digitar aqui no teclado, que é a nossa entrada de dados, a gente já vai pegar essa informação e já vai jogar dentro da variável. Então, essa linha já faz isso tudo para a gente. Tá? Já fica bem mais prático essa informação, para armazenar essa informação. Logo após, aqui na linha 7, a gente lembrando do nosso console log, né, que é para escrever, imprimir uma mensagem, que é uma saída de dados. Eu não vou escrever nada, tá vendo? Abri e fechei o aspas duplas, só para ele dar uma quebra de linha, é igual quando no HTML que a gente coloca tag BR, tá? Então eu coloquei duas tags BR, basicamente, é para ele dar um espaço. Aí ele vai escrever, seja bem-vindo, mas já vai concatenar com o resultado da variável, isso que a gente aprendeu no primeiro encontro, né? E depois ele vai dar um outro espacinho, um outro BR, uma outra tag BR aqui, só para não ficar muito tumultuado o retorno dos dados aqui, tá? Eu vou dar o Ctrl S para salvar esse comando e vou executar ele aqui agora, olha. Eu vou colocar aqui node, espaço, o nome do arquivo, estudo. Já vou dar um tab aqui, para ele completar para mim, ó. Eu apertei o tab duas vezes, ele já vai aparecendo, tá vendo? Eu posso ir digitando várias vezes o tab. Como eu comecei a escrever isso tudo, ele entende, ó, o Leandro está procurando o arquivo que começa com estu, que foi o que eu digitei primeiro. Aí toda vez que eu vou dando tab, ele vai pulando os arquivos, mas começando com a palavra que eu digitei ali na hora, tá? Achei aqui o estudo 2, que é o que eu quero, é isso mesmo, vou dar um Enter. Então repara, gente, ele já caiu aqui, olha, na linha 5, escreveu aqui a mensagem do questionário, né? Qual o seu nome? Aqui eu vou armazenar, vou informar agora o meu nome, Leandro Rocha. Posso dar espaço, letra maiúscula, letra minúscula. Não precisa colocar ponto e vírgula, que eu estou mandando uma informação para o meu programa. Vou dar um Enter. Quando eu der o Enter, ele entende que eu já não vou digitar mais nenhuma informação e ele vai continuar o processamento do código.
Aí ele imprimiu duas linhas em branco, né? Essa linha aqui, mais essa linha, e escreveu o texto aqui concatenando com o resultado da variável. Seja bem-vindo, Leandro Rocha. Pronto, apresentou a informação, tá bom? Esse aqui eu já até pulei, né, pro capítulo 5, só para a gente aproveitar aí a dinâmica da aula e da gente já aproveitar essa biblioteca, né, que nós instalamos. E então aqui, deixa eu ver, se não me engano, aqui nesse 5.1 tem um vídeo que o professor demonstra, tá? Como fazer a instalação desse código, dessa biblioteca. Voltando aqui no conteúdo, né, nos tipos de dados, o que é o tipo de dado, gente? Desculpa, toda variável, ela grava um tipo de informação, tá? Quando a gente cria a variável aqui no JavaScript, eu não preciso falar para ela qual informação que vai gravar nela, não. Lembra na primeira aula que eu falei que a variável seria, por exemplo, uma gaveta, né, que eu posso guardar a informação? Então, em JavaScript, eu posso criar várias gavetas, tá? E não preciso falar o que vai caber nela. Ela é um tamanho padrão. Na medida que eu coloco a primeira informação nessa variável, o JavaScript faz ela assumir um tipo de dado. Deixa eu abrir aqui o Excel para vocês verem como que é o comportamento, né? No Excel aqui, que é muito semelhante. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui, nova planilha. Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho, é como se fosse, cada caixinha dessa fosse uma variável, tá? Nessa visão aqui da linguagem que a gente está aprendendo. Cada célula dessa do Excel. E aqui dentro eu gravo informações, por exemplo. Eu posso escrever meu nome aqui. Aqui eu posso colocar uma data, tá? Vou colocar a data de hoje, 24/5/2022. Aqui eu posso colocar um numeral, né? Vamos falar, por exemplo, 15, um número qualquer. Aqui eu posso falar o número real, né? Que seria um valor decimal, por exemplo, a nossa moeda corrente, né? O real. Vamos colocar aqui, ó, 15,32. E deixa eu ver. A data coloquei. Aí tem outros tipos de dados científicos, né? Vamos falar desses aqui que são os principais, né, que a gente tem. Na medida que eu vou digitando, o Excel é muito semelhante ao JavaScript. Tá aqui as células, as variáveis, entre aspas, né, como se a gente pudesse entender que fosse a variável. Eu vou colocando a informação e ele vai assumindo um tipo de dado. Quando a gente coloca, clica aqui na célula, aqui nessa parte aqui, ó, está falando que é geral. Então, tá vendo que aqui agora já está do tipo data? O próprio Excel entendeu que eu digitei uma data e ele armazenou um tipo, ele mudou aqui, ó, tipo data. Aqui, olha, ele está entendendo como geral, mas basicamente, assim, para a gente deixar mais fácil, eu posso vir aqui, ó, no Excel e colocar como número. Quando eu coloco como número, o próprio Excel já assumiu, opa, ele está falando de número, será que é número real? Porque é um padrão nosso brasileiro, então ele já assume aqui duas casas decimais. Mas eu poderia vir aqui, ó, e tirar as casas decimais, tá vendo? Então aqui é o quê? É um número inteiro, sem valores decimais. Aqui agora já seria um número mais um número real, né, com as casas decimais. Então, isso aqui são os tipos de dados principais que a gente usa. Algumas linguagens, por exemplo, banco de dados, né, na linguagem SQL. Quando a gente cria uma tabela do banco de dados, a gente já tem que desenvolver falando o tipo de dado que eu vou usar, tá? Então, a gente precisa passar essa informação. O JavaScript é essa particularidade que eu falei para vocês. Ele cria e vai ajustando. Então, por exemplo, nesse mesmo programa aqui, ó, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar, que aí depois vocês pegam esse código aqui lá. Se bem que o 1.1 é semelhante, mas vou deixar ele aqui. Vou criar um outro aqui chamado o estudo 2.1.js, JavaScript.
Vou pegar o mesmo arquivo, o conteúdo, né, do algoritmo que está aqui, vou colocar do lado de cá. E aqui eu vou tirar esse bloco aqui por enquanto. Vou colocar aqui, olha, let valor 1. Ah, então eu estou criando uma variável que vai receber valor, né, até pelo nome da variável. Eu vou colocar agora let valor 2, ponto e vírgula. Então eu já criei aqui duas variáveis. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer com que a variável valor 1 receba um número que eu vou digitar. Então, vou colocar aqui, olha, digite o primeiro valor. Então, eu vou digitar ali, ele vai salvar dentro dessa variável. Agora, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, vou repetir a linha, né? Só vou mudar aqui a variável para 2. Vou falar aqui, ó, digite o segundo valor. Então, com essas duas linhas, a 6 e a 7, eu já estou solicitando no meu programa, né? Já está solicitando que o usuário dele já digite dois valores. E o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou escrever aqui, olha, o valor, vamos colocar aqui, o primeiro valor digitado é, dois pontos, eu vou colocar a variável aqui, ó, valor 1. Aí na linha de baixo, vou colocar agora o segundo valor digitado é, e vou concatenar com o valor 2, tá ok? E vou finalizar. Vamos só fazer um teste, né, para ver se ele vai estar armazenando o valor direitinho, está dando tudo certo. Vamos dar um Ctrl S. Eu vou clicar aqui no teclado, na setinha para cima, para ele repetir o comando que eu executei antes. E só vou mudar aqui, ó, estudo 2.1, que é esse novo arquivo que eu acabei de criar. Vou dar um Enter. Então ele me perguntou, digite o primeiro valor, 10. Digite o segundo valor, 20. Aí ele já armazenou, já me retornou, olha, o primeiro valor digitado foi 10, o segundo valor digitado é 20, valor 20. Tá bom? Então aqui já está funcionando, já estou recebendo os valores. Agora eu posso manipular esses valores. Por exemplo, eu vou criar uma outra variável chamada resultado. Tá? O que resultado vai fazer? Ela vai armazenar a soma desses dois valores. Vamos pegar uma operação bem básica. Aí eu vou dar um espaço, vou continuar aqui embaixo, olha. Console.log e a gente vai digitar, ó, a soma dos dois valores é, dois pontos, espaço, e eu vou concatenar aqui com a variável resultado. Vou copiar ela aqui e já vou colar ela aqui. Só que eu preciso fazer a soma, né, antes de eu imprimir a variável resultado. Como que eu vou fazer? A gente vai escrever aqui a variável resultado, recebe, então o sinal de igual uma vez só, a gente vai interpretar ele como recebe. Então, a variável resultado recebe o valor 1 mais o valor 2, ponto e vírgula, finalizando. Vamos conferir aqui agora. Vamos executar de novo. Vou clicar aqui com a setinha para cima, para aparecer o último comando, vou dar um Enter. Vou digitar novamente os mesmos valores, 10, 20, deixa eu ver, eu acho que eu coloquei o nome certo aqui. Ah, gente, desculpa. Aqui é o mais, né, para concatenar. É que eu tô tem algumas linguagens que para me concatenar os resultados eu coloco um ponto. Foi minha falha aqui. Igual o PHP não é mais não, é ponto. Aí a gente acaba enrolando um pouco. Por isso que é bom a gente ir testando para ver os erros, tá? Vamos executar de novo aqui, olha. Vou clicar com a setinha para cima, executar. Vou colocar 10, o segundo valor vai ser 20. Aí ele imprimiu, ó. O primeiro valor digitado é 10, o segundo valor digitado é 20. A soma dos dois valores é 10, 20. Mas por que isso aconteceu, gente? Nesse momento aqui, que eu digitei os valores,
ele não está entendendo 100% que esse valor e esse valor se trata de numeral. Ele está se perdendo aqui, ele está achando que ele é número, que é texto. Então, por isso, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. Você lembra aqui que eu coloquei um texto, tá? Na linguagem de programação a gente chama de string, tá? Que aqui no Excel é a mesma coisa aqui do geral aqui, ou texto, tá bom? Porque na linguagem de programação a gente usa muito o termo string. Então, a partir de agora, eu sempre vou estar falando string, é um caractere alfanumérico, tá? Quando a gente faz esse mais com caracteres alfanuméricos, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar, ele vai juntar os dois valores. Aqui ele fez isso, né? Ele juntou isso aqui, que é um texto, e juntou isso aqui, que foi a variável. Então, eu não consegui fazer essa soma aqui 100%. O que a gente vai fazer? Eu poderia, por exemplo, na hora que eu crio a variável, eu vim aqui e já atribuir um valor para ela. Quando eu faço isso aqui, gente, olha, eu já estou fazendo a criação da variável, tá? Já recebendo um número, tá vendo? Quando eu faço isso, eu não estou deixando o JavaScript optar por se isso aqui é número, se isso aqui é inteiro. Olha, vamos dar até um exemplo. Ó. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, tá vendo ali, ó, let valor 1, number, tá? Eu não consigo selecionar aqui, essa parte aqui, ó. É muito rápido, porque se eu mexer o mouse ela some. Então, ele já está falando que isso aqui é uma variável do tipo número, tipo numérico. Né? O JavaScript aqui fala number. Se eu criasse uma outra variável chamada texto, por exemplo, e vou mandar uma informação para ela chamada teste, por exemplo, aqui, tá? Teste, ponto e vírgula. Olha o que ele vai mostrar aqui para mim, olha. Em cima da variável, olha. Let texto, string. Então ele já está entendendo que essa variável aqui é string. É como se aqui no Excel, ao invés de eu digitar os valores, esperar, ir lá e mudar a data, eu já virasse e falasse, olha, essa variável aqui que eu estou criando, ela vai ser texto, mesmo que não tenha nada. Aqui vai ser número. Aqui vai ser número também, mas aí com as duas casas decimais. E aqui vai ser, por exemplo, data, né? Data abreviada aqui, por exemplo. Então é como se não tem valor nenhum, mas eu já sei que quando eu digitar um valor aqui vai ser uma data. Eu já sei que quando eu digitar um valor aqui vai ser um número. Tá ok? Então, isso aqui é uma forma que a gente usa aqui na prática de programação. No caso do texto, você tem que escrever teste, Leandro? Não. Você só pode colocar abrir e fechar o aspas simples ou aspas duplas, tá? Aqui no JavaScript vale os dois, mas se você começou com aspas duplas, tem que fechar com aspas duplas. Se começar com simples, tem que fechar com aspas simples. Olha lá, vou colocar o mouse aqui em cima, ele já está mostrando, ó, let texto, string. Então, mesmo eu não gravando nada dentro dela, eu já estou informando para o JavaScript, para a minha linguagem, que isso aqui vai ser uma variável do tipo de string, tá bom? Mas se eu executar assim, ainda vai funcionar? Tá? Ainda não vai. Quer ver, gente? Vamos fazer na prática aqui, ó, a soma. Agora eu vou compilar de novo, vou pôr os mesmos valores, 10 e 20. Olha lá, ele ainda está jogando 10, 20. Tá? Por quê? No caso da soma aqui em JavaScript, a gente precisa fazer uma tratativa, senão a gente cai num problema. Se eu tivesse colocado menos, repara só, vou até mudar aqui, ó. A subtração dos dois valores é, vamos executar aqui agora, olha, 10 e 20. Olha lá, tá vendo? Ele colocou menos 10. Ele somou bonitinho, né? Ele já conseguiu fazer, olha, 10 menos 20 vai ser 10 negativo, né? Menos 10. Vamos pôr uns valores mais certos aqui. Vamos pôr 50 e 25, não, vamos pôr 32. Ele já soube, a subtração de 50 por 32 é 18. Funciona, entendeu? Aqui ele fez uma conversão, uma tratativa, a gente chama de conversão implícita, que às vezes a gente consegue fazer o cálculo sem forçar, né, uma característica, mas a soma a gente tem um problema. Então a gente tem algumas funções. Espera aí, gente, tem um aluno entrando aqui. Cadê?
Peraí que travou aqui o Chrome. Não, beleza, acho que tá dando. Então vamos lá. Tem alguns casos que eu preciso forçar. Eu vou até copiar isso aqui, olha. Aqui embaixo, vou copiar esse mesmo bloquinho aqui. E eu já vou dar o programa imprimir os dois resultados. Olha que legal. O resultado, que é essa variável, vai receber o valor 1 mais o 2. Vou voltar aqui para a soma, igual estava antes. Deixa eu só forçar aqui para vocês verem. É o mesmo valor, 50 e 32. A subtração é 18, mas a soma ele ainda está concatenando os valores. Então, a gente tem algumas funções nas linguagens de programação que a gente faz uma conversão do valor. E é isso que eu vou fazer aqui. Em JavaScript, a gente tem uma função que chama paceInt. Ele até mostrou aqui, ó, paceInt, que eu vou fazer uma conversão deste valor aqui, olha, para int. Int é de inteiro, tá? Numérico, sem casas decimais. Que é essa primeira opção que eu falei aqui, olha. Cadê? Ó, que é só o 15, não tem casa decimal, ele desconsidera, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa com o segundo valor, paceInt, vou colocar aqui o valor 2. Agora eu vou executar de novo. 50, 32, vamos ver o resultado. A subtração é 18. A gente viu que já estava dando certo. E agora a soma dos dois valores é 82. Agora ele já está entendendo, ele não está concatenando. Eu estou forçando na linguagem, olha, eu já falei aqui em cima, né, que isso aqui é um número, já falei aqui embaixo que isso aqui também é um número, mas agora eu vou forçar, olha, é número, tá? Então tem algumas situações que a gente precisa forçar. Isso aqui é uma particularidade do JavaScript, não quer dizer que toda linguagem precisa fazer isso, tá bom? É uma particularidade dele. Deixa eu só olhar o chat aqui. Isso, é o Zé Carlos está perguntando. Então isso aqui é o número inteiro? Isso mesmo, isso aqui é o número inteiro. Eu poderia fazer o seguinte, Leandro, então vamos converter isso para número decimal? Eu consigo fazer. Deixa eu só pegar aqui, gente, antes a lista de presença, e já mandar aqui para vocês. Está passando da hora. Já deu o horário aqui. Mandei no chat, pessoal. Só lembrando, tá? A lista de presença. Eu preciso que vocês coloquem o nome completo, o seu telefone de contato, selecione aqui o professor Leandro Rocha. Eles ajustaram o nome para Leandro Rocha, bacana. E aqui, na turma, vocês vão selecionar ILJS03, lógica, introdução à lógica de programação com JavaScript 03, tá bom? Depois disso, só clicar no botão enviar. Não vou fazer isso não, senão vai sujar o relatório lá do pessoal. Mas vocês podem clicar, vai dar um alerta falando que a mensagem foi enviada, tá bom? Você entendeu, Zé Carlos? Que isso aqui é um número inteiro, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou trabalhar então com números reais, né? A gente chama de números decimais ou números flutuantes. A gente tem um termo aqui na linguagem que é float, esse termo, essa palavra aqui, ó. Float, números flutuantes, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Ô Cirlei, você levantou a mão? Você quer falar? Pode falar. Boa noite. Boa noite. E se ao invés de eu falar que ele é número inteiro, colocando essa expressão aí, eu colocar o mais 2 vezes, também dá certo, né? Não entendi. Como assim? Repete. Por exemplo, na linha 21, tira o parse int e coloco mais 2 vezes. Bom, vamos testar aqui. Eu vou deixar um comentário. Vou comentar essa linha, gente. Eu não sei se eu falei já do comentário, até bom. Eu não quero que essa linha seja processada no meu algoritmo. Eu coloco essa aqui, ó, barra asterisco antes. Você viu que ela mudou de cor. E depois eu coloco barra asterisco depois. Então, tudo que tiver nesse intervalo não é processado, tá? Aí eu vou fazer o que o
Aí eu perdi o nome aqui, Sirlei, né? Foi o Sirlei que falou. Isso, Sirlei. Vamos pegar aqui o valor e vamos colocar o mais mais. Isso aqui que ele está falando pra gente, olha. Estou forçando aqui a soma, eu acho que. Mas ele deu um erro aqui na minha variável. Foi esse mais mais desse jeito aqui mesmo? Que esse aqui eu até não Sim. conheço ele não. Vamos executar aqui. Mas ele tá vendo que ele está dando um erro na segunda variável? Ele está dando. Que está esperando um ponto e vírgula. Tá, esse mais mais, eu acho que eu sei o que você está se referindo. É quando eu faço uma concatenação de valor, né, um incremento de valor. Essa variável valor está como 1, eu coloco mais, ele vira 2, vira 3, vira 4, quando eu faço uma recursividade. Será que é isso, Ocirlei? Não, no curso ele apresentou pra gente como soma também. Se eu colocar mais sem nada na frente, eu acrescento 1. Se eu Ah, coloco na tá. frente, ele soma os dois. Naqueles vídeos, né? Vai, deixa eu conferir aqui, que eu não lembro dessa parte, não. Olha lá, ele deu erro de compilação, tá vendo? Olha, ele não deixou executar. Eu fiz Mas agora na minha aqui, deu certo. Você pôs. Tem um break. mais, é isso mesmo? Porque tem E, uma forma que eu posso colocar o mais aqui, ó, por exemplo, isso aqui, olha. Que ele faz? Ele pega esse valor, soma 1. Então, se eu digitei 50, ele vai virar o quê? 51. E sim. a variável resultado armazena o 51, que a gente usa isso muito naquelas funções de for, while, né? Para fazer algo recursivo. Agora, na soma, no meu não deu certo, não. Ah, Manda não. para mim. Tá, lembrei. É porque aqui a gente pôs a função case. Ah, tá. Ele está fazendo um loop, é isso mesmo. Em case de mais, eu vou pôr mais e tal e tal. É outra história. Aí é outra, é E a tem o break na recursividade. frente. Isso. Então, isso aí a gente vai chegar lá ainda. É. Deixa eu voltar. Então, eu vou deletar essa linha aqui, tá bom? Vou tirar o comentário aqui. O bacana do comentário é isso, gente. Eu quero testar alguma coisa. Você comenta, para você não perder a linha e ficar editando, né? Faz uma cópia dela e executa. E o bacana, gente, desse programa, que a gente chama de interpretador de código, é que na medida que a gente vai digitando, ele vai olhando o que a gente está fazendo e vai sugerindo, olha, isso aí vai dar errado. Vai dar errado. Já deu alerta, né? Que foi aquele momento ali que o valor 2, deixa eu digitar de novo aqui, ó. Resultado recebe valor 1 mais valor. Ó, já começou a ficar, tá vendo que já começou a ficar vermelho aqui embaixo? Ele já sabe, tá, que vai dar algo errado, ele já deu um alerta aqui em cima, o meu texto ficou vermelho, meu arquivo aqui ficou vermelho, ele já dá um monte de alerta. E esse arquivo vai ter problema, tá bom? Os interpretadores que já fazem isso e por isso que facilita, né, a gente a trabalhar com a programação. Então, ok. O que eu ia falar? Ah, tá. Eu ia falar de fazer o cálculo com valores decimais. Vamos lá. Digamos então, eu vou pegar o valor 2, não vou atribuir nada para ele por enquanto, tá? Ou então eu posso até fazer isso aqui, gente. Ó, deixa eu fazer de uma vez. 0,00. Quando eu coloco esse aqui, ó, o ponto, eu estou substituindo o ponto pela a vírgula, na verdade, que é o que a gente usa no nosso idioma, nossa linguagem, né? Eu posso dizer, aqui no Brasil. Por ponto, que é um padrão americano. Então a gente sempre está usando os padrões americanos, né? Se vocês repararam, né? Até os comandos aqui estão em inglês. Então eu vou precisar colocar o ponto para definir a separação das casas decimais. E eu não preciso colocar o aspas antes e o aspas depois, tá bom? Olha, vou colocar o mouse aqui em cima. Olha ali, let valor, number. Ele está reconhecendo que isso aqui é numérico. Se eu colocasse aqui vírgula, ah lá, já deu o alerta aqui que isso aqui para frente vai dar problema, já ficou vermelho aqui, já ficou vermelho aqui. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele está falando que a variável 2 é number, mas é porque ela vai receber só o zero. Para frente do zero aqui, o meu interpretador falando, olha, isso aqui vai dar errado no código, tá bom? Mas quando eu volto aqui e coloco o ponto, ó, tudo bonitinho, funcionou. Tá? E quando eu coloco o mouse aqui em cima, number. Por quê? Na linguagem de programação, o number, ele identifica se ele é número inteiro ou número decimal, tá? Quando a gente usa aqui para a gente ver, né, o tipo de dado. Só que
tem uma particularidade esses números flutuantes, né, os números decimais. Eu preciso definir que ele vai ser decimal. Então, internamente, o JavaScript já vai saber, opa, isso aqui ó, é um number, mas é um number com decimais. Esse aqui é um number sem decimais. Vamos fazer o teste aqui agora. Só mudei aqui o resultado. E na hora da gente programar, vou colocar a setinha para cima, a gente vai colocar ó, o valor 1, vamos continuar com 50, e o valor 2, a gente estava digitando, era 32, eu vou colocar 32.5. Pronto. Vamos dar o Enter agora. Olha o que ele fez. O primeiro valor digitado é 50, o segundo valor digitado 32,5. Então ele reconheceu que é a segunda variável ela é decimal. A subtração dos dois valores é 15,5. Então ele conseguiu. Mas na hora que eu imprimi aqui a subtração, vocês viram que eu estava imprimindo a variável resultado? Então quando eu fiz a subtração, a variável resultado, ela assumiu, mesmo que eu tenha falado aqui que ela era number inteiro, não tinha decimal, ela assumiu, ela mudou o tipo de dado dela para receber esse valor. Ela virou decimal. Então, ótimo. Na hora que ela imprimiu aqui, olha, ela conseguiu fazer a conversão, 17,5. Ela fez a subtração direitinho com o decimal, tá? Porque aqui eu estou imprimindo a variável, né, gente? Só que, de novo, lá no resultado, o que aconteceu? Só 82. Mas por que 82, Leandro? 82 é como se eu tivesse ignorado o 0,5. E foi, porque eu peguei aqui a função, ó, parseInt, e converti aquele valor que eu digitei, o 32,5, eu converti ele de número decimal para número inteiro. O que a conversão faz? Ela apaga o decimal, ela ignora. Se eu colocasse 32,9, ela não ia fazer aquele arredondamento, né, igual a gente estuda. Se é 32,6, arredonda para 33, ou se não, arredonda para 32. Eu vou até fazer isso aqui para vocês verem. Ó, vamos lá. 50 e eu vou pôr 32,9. Continuou como 82. Então, não é arredondamento, é truncar. É um termo que a gente usa, trunca, truncate. A gente usa muito isso em outros... truncate. A gente tem essa função em outras linguagens de programação. Aqui não tem por enquanto não. Tá? O truncar é o quê? Ele pega até o ponto e dali para lá ele ignora. Tá? Ele mata esse resultado. Então ele fez isso, mas por quê? Porque eu usei a função paseInt. O que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso fazer uma conversão, vou forçar ele a número flutuante, que tem a função pace. Tá vendo? Eu digitei o F, ele já mostrou ela para mim aqui, ó. Pace float. Número decimal, tá? Na linguagem aqui do JavaScript, a gente entende ele como float. Então, pace, eu tô falando assim, ó, faça uma conversão para float, para número decimal, tá bom, gente? E eu vou fazer os dois aqui, ó. Vou fazer as duas conversões. Agora, vamos executar de novo os mesmos valores, 50 e 32,9. Agora, ele já fez a subtração, agora é 17,1 e a soma é 82,9. Agora, ele já tratou direitinho para a gente. Então, em algumas situações que a gente precisa assim, ficar atento, né? O que é melhor no meu programa? Converter para inteiro, converter para flutuante? Vai depender. Você está fazendo um programa que vai armazenar, por exemplo, a quantidade do produto que eu vou comprar. Posso fazer a conversão para inteiro? Pode. Estou vendendo televisão, eu não vendo meia televisão. Estou vendendo rádio, eu não vendo meio rádio. Vai ser sempre o número inteiro. Mas se na minha venda eu estiver vendendo gramas, gramas eu preciso que seja flutuante. Então é um ponto de atenção. Por isso que hoje em dia, quando você pega uma nota fiscal, o pessoal já converte tudo para float. Converte tudo para número flutuante, porque o programa já fica adaptado para fazer a venda de número inteiro. Se for inteiro, se for uma televisão, se for um carro, vai estar o número 1 lá, pronto. Vírgula 000. Aí a nossa matemática já fala, né, que ignora 0 à esquerda e 0 à direita, dependendo, ele ignora também, né? Os últimos zeros. E se ele estiver vendendo gramas, estou vendendo 1,389 gramas. Na nota fiscal vai aparecer lá, 1,389.
tá? Então, vai depender muito, tá, gente, do sistema. Por isso que quando a gente está desenvolvendo o programa, a gente faz essa análise. Eu costumo dizer que a gente senta com o cliente, a gente conversa com ele, o que que ele quer fazer, mas assim, ele fala algo e a gente fica pensando ali, mas aí, será que é inteiro mesmo? Será que não é? Aí você começa a questionar para ele, tá, mas você vai vender só produto, igual, por exemplo, um delivery. Você vai vender pastel, você vai vender hambúrguer, você não vende a metade. Mas, e se você for vender a massa do pastel? Você vai vender quilo fechado? Porque de repente você começa a vender a massa do pastel e você vai vender meio quilo da massa. Pode ser, então já abre um precedente. Quando você desenvolve o programa e já coloca o int aqui, gente, para depois você desenvolver e mudar, né, para inteiro, é um trabalho. Não é simples, não. Leonardo levantou a mão, pode falar, Leonardo. Boa noite, Juliano. Boa noite. Você sobe fazer um favor aí na tela aí. Você chamou a variável, né? Valor um e valor 2 e atribuiu o valor aí, né? Valor nulo, no caso, 0.0. Isso aí foi para avisar o programa É, do tipo? É por só exemplo, isso? é só para isso, né? Por Ah, exemplo, o tá. texto aqui, você viu que eu joguei nada para dentro dele, mas é um nada que a gente pode falar que é texto, né? Eu coloquei entre parênteses, tá vendo? É Sim, um nada, mas é um texto, né? A linguagem vai entender que é texto. Porque aí quando eu coloco o mouse em cima da variável, ele mostra ali para mim, olha, let texto, é porque quando eu tiro o mouse, e tá verdinho ali escrito string, sim, então eu já estou falando. Se eu não coloco, eu vou colocar um outro aqui, ó, espera aí, vou falar var1, variável 1, ponto e vírgula. Aí eu coloco o mouse em cima, ele apareceu n, né? Desconhecido, eu não sei o tipo de dado ainda que você quer. À medida que você vai usando o algoritmo, usando a variável, aí o JavaScript já assume um tipo de dado. Isso aqui é uma forma que a gente pode usar para já falar, olha, isso aqui é uma variável que eu vou armazenar número inteiro, tá bom? sim, mas faria diferença se eu não tivesse colocado, avisado o programa? Não faz porque a gente viu aqui que a variável resultado, por exemplo, tá vendo que eu coloquei só um número, um Sim, zero? E aqui embaixo, na hora que eu imprimir, olha, a soma dos valores, ela imprimiu aqui para mim como número decimal. Então, sim. ela foi manipulando. Agora, vamos fazer até um teste, tá, gente? Na resultado, vamos fingir que é um texto, olha. Vou escrever aqui, ó, teste. Então, olha só o que acontece. Ela é do tipo string. Mas e na hora que eu for compilar? Será que ele vai converter para inteiro? Ó, 50 e 32.9. Olha lá, ele fez a conversão também. Então, na medida que eu vou usando a variável, ele entende, o Leandro está jogando valor para dentro dela, então eu vou forçar uma conversão dessa variável para inteiro. Ok? E, na verdade, nem é Sim, inteiro, né? Foi decimal que ele converteu ela. sim. Isso aqui, o que acontece? É porque às vezes você está fazendo um programa, você está desenvolvendo as variáveis, você já entende o que você vai armazenar nela. Nossa, cliquei alguma coisa aqui. Só que não é só você que está desenvolvendo o programa, são várias pessoas. Então isso aqui ajuda, tá? No desenvolvimento você fala, olha, eu criei essa variável aqui para armazenar número, não joga data nele não, não joga texto nele não, porque o meu programa vai trabalhar com número, entendeu? Seria só uma boa prática, tá, gente? A gente usa esse Entendi. termo na programação. Uma boa prática só para a gente informar o que a gente vai gravar nela, porque isso aqui é um código muito simples, né, Leonardo? Olha você vê, 23 linhas. Às vezes você pode criar um código aqui que tem 5.000 linhas. Várias pessoas estão trabalhando no código. Ou você está trabalhando hoje, você fez tudo, mas daqui a pouco você está em outro cargo, fazendo outras coisas, e eles vão contratar alguém para dar continuidade, para fazer uma melhoria no código. Aí isso aqui é uma boa prática para a próxima pessoa que for trabalhar, ela entender direitinho o código, tá? Ou até mesmo para você. Você pegar esse código aqui daqui 2, 3 anos, você vai lembrar um pouco, né, do que você está desenvolvendo. Porque além disso aqui, você ainda pode colocar comentário, olha aqui. Eu costumo fazer muito isso, olha. Esta variável, esta variável será utilizada para armazenar somente valores inteiros, por exemplo. Entendeu? Isso aqui é aqueles comentários. A gente pode deixar esses comentários no código
para facilitar você a ler o código depois de um tempo ou uma outra pessoa. Beleza? Sim. Beleza, obrigado. De nada. Eu tinha havido acho que outra pessoa levantou a mão, não, né? Não. Eu vou deixar isso aqui, gente, é só para vocês lembrarem que a gente pode colocar os comentários, tá bom? Deixa eu ver se eu tô deixando passar alguma coisa aqui, gente. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Tem outros tipos de dados. Aqui a gente fala os números, JavaScript, strings. A gente tem aqui booleano. Deixa eu pular para esse aqui. O booleano é quando a gente grava informações verdadeiro ou falso. Por quê? Tem alguns casos que a gente está fazendo um programa que a gente precisa entender, olha, essa variável, o que está dentro dela é verdadeiro ou falso? Para a gente fazer uma tomada de decisão. Isso aqui a gente já começa a entrar no conceito de fluxo, tá bom? Fluxo, que é o se. Se a variável for verdadeira, faça isso. Se não, faça aquilo outro. A gente vai aprender isso na próxima aula, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Eu posso criar uma variável aqui embaixo. Eu vou dar o nome dela de teste, uma variável de teste. E eu já vou colocar a informação nela. Eu vou colocar aqui, ó, true. E olha que legal. Ah, Leandro, mas aqui em cima você escreveu um texto para dentro da variável. E não tinha que escrever um aspas simples ou aspas duplas antes? Sim, exceto quando a gente está colocando um resultado que é um texto, na verdade, que ele é tratado pela linguagem. Então, o true é tratado pela linguagem. Ele vai entender que essa variável teste ela é verdadeira. Tá? Então, eu vou fazer uma tomada de decisão. Por exemplo, eu vou atravessar o sinal. Se o resultado dessa variável for verdadeiro, for true, eu posso atravessar. Se não, não posso atravessar o sinal. Então, é tomada de decisão. Então, eu tenho aqui o let true. E eu posso vir aqui embaixo, depois, nessa mesma variável, e mandar ela para receber o false. O booleano é isso, verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, sim ou não, entendeu? O booleano é sempre duas opções, tá? Então a gente tem esse tipo de variável também. Se eu tentar imprimir esse tipo de informação, deixa eu mostrar para vocês, olha, vou copiar, deixa eu copiar isso aqui, essa linha aqui eu tiro, e aqui eu vou imprimir o resultado teste, concatenar. Vamos executar de novo. 50, 31.9. Aí aqui embaixo ele falou, ó, ah, gente, deixa eu só mudar o texto aqui. O conteúdo da variável teste, eu vou pôr aqui ainda o do tipo de dado dela, tá? Booleano só para melhorar o texto, mas a gente viu aqui embaixo que ele escreveu falso. Então ele escreve o texto direitinho. Ah, escrevi falso errado, coloquei um 2E, né? Ele não deu alerta não, gente. Olha só, ele entende que que ele pode executar. Mas a gente vai ter um problema de compilação. O interpretador aqui não deu aquele alerta que eu falei que ele ajuda, né? Mas na hora de executar, o node executar deu problema. Vamos entender o seguinte. Esse programa que nós estamos usando aqui, que é o Visual Studio Code, ele faz essa interpretação do código, dá esses alertas para a gente, tá? Ele ajuda. Mas na hora que eu mando o comando aqui, Node, eu estou mandando aquele outro programa que nós instalamos, pegar o algoritmo, processar e executar. Então, o Visual Studio Code não nos alertou sobre esse erro. Mas na hora de eu compilar, o Node, que é o outro programa, alertou. Então a gente pode cair nesse tipo de situação, tá bom?
Deixa eu executar de novo aqui, ó, 50 e o 32.9. Olha lá, o conteúdo da variável teste, que é do tipo booleano, é falso. Beleza? A gente tem também um outro tipo de dado, que é o array, que a gente chama ele de vetor. O que é o vetor, gente? Digamos o seguinte, eu estou aqui com o meu Excel de novo. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Estou aqui. Não existe nada. Aí eu vou criar uma variável. Eu posso vir aqui. Desculpa, gente. Eu posso vir aqui e criar uma variável. Tá vendo que virou uma caixinha? É uma variável. O vetor é o seguinte, eu crio na variável várias posições onde eu gravo informações. Isso aqui, ó, é uma variável só. É como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo que a borda de trás está escura? A caixa externa aqui está toda escura. Ela é uma variável só. Mas aqui dentro eu tenho várias posições dentro da variável que eu posso trabalhar. Tá? E ela é dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se ele deixou um exemplo aqui. Não tem não. Deixa eu pegar um exemplo aqui rapidinho. Eu tô sem criatividade hoje para mim pegar isso aqui. Cadê? Deixa eu pegar por aqui, gente. Não sei se vocês já viram tudo aqui. Tá, ele fez de carro. Vamos usar esse modelo, esse exemplo dele aqui. Vou colocar um texto aqui agora. Vou escrever aqui variáveis do tipo array. Aí a gente deixa tudo no mesmo código. Então eu vou criar aqui uma variável, já de uma vez, eu vou criar aqui embaixo, em vez de eu criar tudo lá em cima. A gente pode criar a variável no momento que a gente precisar usá-la, tá bom? Não precisa ser jogar tudo aqui para cima, não. É uma boa prática, né? A gente colocar as variáveis num local só. Mas existe essa possibilidade também. E aqui eu vou criar uma variável chamada carros, tá? E vocês lembram que eu posso vir aqui e já jogar aqui, ó, Fusca, por exemplo. Criei uma variável do tipo Fusca. Mas quando eu vou jogar, vou jogar várias informações, que seria, por exemplo, isso aqui, ó. Já estou criando, cadê o Excel, gente? Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu reduzir essa quantidade. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, Fusca, Palio, Gol, Chevette, Opala, por exemplo. Tá vendo? Coloquei essas informações. Então, o que eu faço? Ao invés de eu criar uma variável para cada, eu vou usar a mesma forma de criar variável, só que eu vou usar isso aqui, ó. Vou usar o colchete antes e o colchete depois. E as informações que eu vou jogar dentro da variável, eu vou separar elas por vírgula. Então, eu posso colocar, daquele mesmo exemplo, olha, deixa eu voltar aqui. Deixa eu copiar aqui e já colar aqui, que vocês vão ver como que a gente já monta. O Palio, vírgula. Aí aqui vai ser o Gol, tá vendo? Ó, isso aqui é o conteúdo, vírgula, o Chevette, vírgula, o Opala. Terminei, eu venho aqui e fecho o meu colchete. O bacana é que vocês podem reparar que a cor diferente aqui ajuda, né, a gente a digitar e ver que tá saindo direitinho. Tá ok? Vamos dar um Ctrl S. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Vamos tentar imprimir. Console.log vamos pôr aqui, os valores do meu array são, dois pontos, espaço, e vamos fazer do mesmo jeito que a gente está fazendo lá. Vamos tentar concatenar aqui carros. Vamos jogar para cá. Ponto e vírgula no final. Vamos tentar compilar isso aqui. Terminal aqui. Eu estou colocando tanta coisa, né? Aí tem que ficar repetindo o que a gente já digitou.
Ele falou, ó, os valores do meu array são Fusca, Palio, Gol, Chevette, Opala. Ele imprimiu tudo, um do lado do outro. Mas a gente tem uma forma de mapear essas informações pela ordem que a gente está inserindo ela dentro do meu array. A gente chama isso de índice. Então, na medida que eu insiro a informação, eu estou falando, ó, isso aqui é a minha primeira linha, isso aqui é a minha segunda linha, isso aqui é a minha terceira linha, minha quarta linha, minha quinta linha. Esse aqui é o meu primeiro índice, esse aqui é o meu segundo índice. Então, a gente, em vez de falar linha, a gente usa o termo índice, tá bom? Aí, se eu quiser imprimir um resultado específico do array, eu posso fazer o seguinte, olha. Cadê? Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu jogar tudo num local só, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar imprimindo aqui, eu vou colocar let carros 2, tá? Tá, vou até copiar aqui, gente, só para não perder tempo. Eu vou pôr aqui, ó, 2. E eu já vou jogar essa informação dentro da minha primeira linha, esse outro dentro da minha segunda linha. Não vamos falar de linha mais não, agora vamos falar de índice, tá bom? Eu vou falar aqui, ó, que eu estou criando esse array, tá? Não precisa especificar o conteúdo. Aí eu vou vir aqui agora, vou falar o seguinte, let carros 2 na posição 0. O índice, gente, é bom a gente entender que é o seguinte, na nossa linguagem, no nosso padrão aqui, a gente sempre começa as nossas numerações do 1 começa do 1. Mas na linguagem de programação a gente começa do 0. Então a gente tem o quê? Do 0 ao 4. Totalizando são 5 índices, tá bom? Então eu vou jogar no índice 0, eu vou jogar a Fusca, ponto e vírgula. No índice, vou copiar isso aqui para aproveitar, ó. No índice 1, vou jogar a variável Palio. No índice 2, a gente joga aí a variável Gol, ponto e vírgula. E assim por diante. Deixa eu terminar aqui agora. Mas essa forma não fica mais extensa e a chance de ficar mais confuso, não? Aqui eu estou criando a variável e fazendo aquela situação. Eu já crio a variável e já jogo a informação para dentro dela de uma vez. Aqui eu estou criando a variável, jogando a informação aleatoriamente. Talvez eu precise criar um array, mas na medida que o meu programa está sendo executado, eu vou colocando as informações. Vamos dar um exemplo aqui então. Olha, deixa eu pensar aqui. Ó. Eu vou tirar isso aqui. Ó. No meu array 0, o que a gente vai fazer? Vamos usar aquele headline. Aí a pessoa digita qual carro que ela gosta. Então aqui, ó, digite o primeiro carro. Olha só. Aí eu coloco aqui o 2, o 3, o 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí depois eu vou mandar imprimir de novo. Carros 2. Vamos executar de novo aqui, ó. Aquele 50 e o 32.9, beleza. Os valores do meu array, que é um array já pré-definido, é Fusca, Palio, Gol, Chevette e Opala. Agora, esse segundo array, digite o primeiro carro. É um Mercedes. Nem sei se Mercedes é carro, né? Vamos deixar isso aqui. Qual que é o segundo? É um EcoSport. O terceiro é um Civic. O quarto é um Sandero. Sou ruim de carro, gente. Sandero. E o terceiro aí é um Opala. Vamos jogar o Opala de novo. Aí ele já gravou, tá vendo? Então, quando eu coloco dessa forma, eu já abro a liberdade para mim inserir a informação no momento que eu estiver executando o meu código, o meu algoritmo. Talvez o próprio usuário vai estar inserindo. Entendeu? Eu não vi quem que falou.
Mas você entendeu esse modelo que a gente poderia usar? Sim, sim. Maria Tereza? Ah, beleza. Peguei seu nome aqui agora. Ô, Carla, você levantou a mão, pode falar. Aí não vai ter limite, né? Limite de tamanho desse array? Não, aqui eu posso colocar vários. Né? Eu poderia até colocar outras numerações de array aqui, não vai ter um limite. Eu acho que tem um limite determinado pela linguagem, a quantidade de posições, mas me foge a memória agora. Eu posso pesquisar, mas é algo muito longo. Ah, e E- vamos dar um segundo exemplo aqui. Ó. Deixa eu colocar esse texto aqui. Ó. Um array. Eu gosto de escrever isso aqui porque eu disponibilizo esse código para vocês, aí já fica bem escrito direitinho para lerem depois, tá? Array pré-definido. Não sei se o pré aqui é separado, vamos pôr separado. E aqui embaixo, eu vou colocar aqui agora um array com valores informados pelo usuário. Só para vocês verem na execução como que ficaria. 50, 39.1. Ó, array pré-definido. Os valores do array, isso aqui, está na minha linguagem. Agora, um array com valores informados pelo usuário. O usuário vai digitar e lá depois eu vou imprimir. Tá? Deixa eu dar um... Ah, gente, só uma coisinha. Uma dica, né? Estou digitando aqui. Ah, Leandro, eu cliquei aqui sem querer. Eu tenho que passar por tudo. Você pode dar o Ctrl C no teclado. Ele aborta a execução do código, tá bom? Tá vendo? Ele parou de novo no comando inicial. Agora é o seguinte, eu quero imprimir somente, o cara vai digitar um monte, eu quero imprimir somente o array na posição 3. Aí eu vou falar aqui, o valor do meu array na posição 3 é... Aí o que eu faço? Eu chamo o array e informo qual o índice que eu quero que ele seja impresso. Tá? Vamos dar um Ctrl S e vamos testar aqui. 50. Vamos lá. Go, Civic, Eco, Sport, Sandero, C3. Beleza. Aí o que ele fez? Olha, o valor do meu array. Ele imprimiu tudo, né? Aquela linha aqui, olha, que imprime todo o array. Os valores do meu array são, tá aqui os valores. O valor do meu array na posição 3, foi o que eu digitei aqui, olha, no número 3, ó, Sandero. Sandero, ele imprimiu. Ué, Leandro, mas o 3 não é 0, é 1, 2, 3, não tinha que ser o export? Não. Aqui eu falei o valor 3. Como a gente lembrou, ele começou do 0. Ou seja, eu estou imprimindo o quarto valor que eu digitei. Né? Aqui jogou 0, jogou... Ó, vamos lá. Posição índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Então, por isso, quando eu imprimi o 3, ele imprimiu o Sandero. Né? Não esquecendo do 0. Né? É bom sempre lembrar isso. Ok? Dúvidas, gente, até aqui? Se eu não souber quantos, a numeração que está, né, de 0 até 4, vamos supor que eu não sei disso, tem como perguntar quantos arrays tem? Tem. Aí a gente pode usar uma função que vai retornar a quantidade de arrays. Se eu tentar imprimir um array que não existe, tá vendo aqui, ó, o 30, mas eu só estou digitando 4. Vamos testar aqui, olha. Assim, 30, eu vou colocar aqui A, B, C, D, E. Aí o que ele fez? Olha, na posição 30 ele colocou indefinido. Por quê? Porque eu não alimentei o meu índice 3. Aí tem uma função para me pegar o tamanho do meu array, mas
Deixa eu não tenho ela de cabeça aqui. Não, mas aí depois a gente pode perguntar para o Google. É só para saber que tem. Entendi. Eu fiz esse tipo de algoritmo em PHP, porque em PHP a gente usa isso muito. Por exemplo, a pessoa está comprando um carrinho, está fazendo uma compra online na nossa loja. Eu não sei quantos itens tem na compra. Então ele vai comprando, eu vou pegando os itens que está comprando e vou colocando dentro de array. Foi uma brincadeira, um teste, né? Aí, na hora de eu imprimir, se eu imprimir um array sem valor, o PHP ele gera um erro na tela, fica muito feio o site, e trava e para. Aí eu faço aquele teste. Tem uma função no PHP que eu vou lá e capturo a quantidade, né, de linhas, de índices e já faço o teste. Aí a gente faz um algoritmo mais estruturado, porque aí, em vez de eu vir aqui digitar o 30, eu jogo a função. Qual que é o meu último registro? Deixa eu até ver se eu já pego ela aqui rapidinho. Função JavaScript contagem de array. Espera aí. Array prototype. Ah, tem um negócio legal aqui, olha. O index of, por exemplo. Deixa eu ver se ele tem aqui no Node. Trinta, 50, 20, A, B, C, D, E. O que ele fez? Aqui eu fiz uma tratativa. O index of, ele verifica se existe essa numeração do array. Se existir, ele retorna. Se não, ele retorna -1. Já é uma mensagem tratada. Aí o que a gente pode fazer? Eu posso criar uma estrutura if, verificando, olha, o retorno do index of aqui é -1? Se é, nem imprime essa tela. Se não, imprime o resultado. Tá? Mas aí a questão do if aqui, para mim abordar o if, vai ser um próximo conteúdo, mas a gente pode até deixar isso aqui no pensamento aí para a gente usar ele na próxima aula, tá? Vou até deixar ele salvo aqui. Deixa eu voltar aqui o que estava antes. Vou deixar ele comentado aqui nesse código, que aí a gente pode abordar ele, tá bom? Agora, tamanho do array. Eu não estou achando ele aqui, mas eu vou dar uma pesquisada, que aí eu já retorno essa informação para vocês. Ok, pessoal? Pessoal, então, com isso aqui a gente encerra assim, a programação da aula dessa semana. Para a próxima semana, isso aqui, gente, você vê que eu fui passando com vocês, dá pra gente. É claro que lá na plataforma tem um vídeo, você assiste o vídeo, você cria, você estuda. Ah, Leandro, você passou isso aí, de uma semana você passou em 1 hora. Ok, né? Eu já conheço muitas funções, algumas eu corro atrás aqui, não vou falar que a gente conhece tudo, e vai aproveitando. Mas por que a gente deixa uma semana para vocês usarem? É para você pegar depois esse código, para você testar, você criar algumas ideias, né? Isso aqui é uma ideia que eu pensei aqui na hora sobre colocar valor, sobre criar um array de carro, né? Aí você pega esse código e vai brincando, vai estudando, vai testando ele, porque na medida que você vai fazendo, você pega esse código meu e muda ele todo e vai vendo se vai funcionar assim nos seus pensamentos, né? Digita alguma informação aqui para você ir treinando, tá bom, gente? Então, por isso que tem essa semana, assim, que é mais longa do estudo, mas é para você ter aquele tempo de você praticar, de você fazer as atividades que está lá na plataforma, tá bom? Para o próximo conteúdo que a gente vai abordar, cadê ele? Deixa eu pegar aquele PDF. Deu erro aqui, espera aí. Aqui.
Ih, tô dando erro. Deixa eu pegar ele aqui na minha pastinha. Tá pedindo para baixar o arquivo. Não tá deixando eu exibir online, não. Mas vamos baixar. Vou pegar na minha pasta aqui, que aí a gente já consegue ver ele mais rápido. O computador deve ter 2 semanas que eu não reinicio ele. Eu vou ter que reiniciar hoje. Então a gente passou, né? Aqui os capítulos 4 e 5. Aí para a próxima semana vai ser os operadores. A gente já passou, né? A gente estava testando ali, soma, subtração, a gente já fez, isso aqui é bem rapidinho. E a gente vai abordar as estruturas condicionais, que é essa questão do if, else, se não, tá? Então isso aqui isso aqui a gente vai passar rapidinho na próxima semana, mas a gente vai abordar vários exemplos aqui. E vocês, pessoal, se você estiver estudando, passei isso aqui, tá tranquilo para mim, pode prosseguir, tá? Adianta nos estudos aí, porque aí você já libera, né? Você já conclui esse curso aqui o mais breve para vocês, e nos encontros aqui é só para tirar dúvidas mesmo, ou passar algum exemplo diferente, né? Do que foi passado. Eu vou encerrar a gravação aqui.